Meu filho tem me ligado todas as noites às 21h15 durante exatamente 4 meses. Sempre me pergunta a mesma coisa. Mãe, você está sozinha? Se eu respondo que sim, ele simplesmente desliga. Se digo que não, insiste em saber quem está comigo. Ontem à noite quebrei o padrão e decidi mentir, dizendo que estava sozinha. Nunca imaginei que uma simples mentira seria o que me salvaria de perder tudo. Meu nome é Márcia Oliveira. Tenho 58 anos e até 4 meses atrás acreditava que conhecia bem meu único filho, Bruno. Ele sempre foi reservado, mas nunca distante. Nossa relação mudou quando meu marido Roberto faleceu há 4 anos. O luto nos uniu inicialmente, mas pouco a pouco Bruno foi se afastando. Aos 32 anos, ele se tornou excessivamente protetor, quase obsessivo com minhas finanças, minha rotina e especialmente com quem eu convivia. Tudo começou numa quinta-feira qualquer de março. Eu estava assistindo a um documentário sobre baleias quando meu celular tocou. Bruno piscava na tela. Mãe, você está sozinha? Foi a primeira coisa que ele me perguntou. A pergunta me pareceu estranha, mas respondi com naturalidade. Sim, filho. Por quê? Ele desligou, sem dizer mais nada. Fiquei olhando para o telefone confusa. Liguei de volta, mas ele mandou direto para a caixa postal. Enviei uma mensagem perguntando se estava tudo bem, se havia acontecido algo, mas não obtive resposta. Na noite seguinte, exatamente às 21h15, Bruno ligou novamente. Mãe, você está sozinha? Sim, Bruno. O que está acontecendo? Você está me assustando de novo. Ele desligou. No terceiro dia, decidi não estar sozinha. Convidei minha vizinha Vera para tomar um café. Quando Bruno ligou, disse a ele: Não, a Vera está aqui comigo. Houve um breve silêncio. Depois ele perguntou com uma voz que não reconheci. Só a Vera? Não tem mais ninguém? Sim, só ela. O que está acontecendo, Bruno? Nada, mãe. Só estou checando. Vocês estão bem? As portas estão bem trancadas? Sim, filho, está tudo bem. Tá bom. Boa noite, então. E assim começou o padrão. Todas as noites às 21h15, Bruno ligava fazendo sempre a mesma pergunta. Se eu dizia que estava sozinha, ele desligava. Se dizia que tinha companhia. Queria saber exatamente quem estava comigo. Eu tentava questioná-lo, entender o motivo desse comportamento. Mas ele sempre evitava a conversa, dizendo apenas que estava preocupado comigo. Comentei o fato com a Vera, que sugeriu que Bruno poderia estar enfrentando algum problema psicológico, talvez um transtorno obsessivo-compulsivo. Sugeri que ele buscasse ajuda, mas ele negou qualquer problema. As semanas passaram e as ligações continuaram pontuais. Tentei rastrear de onde vinham, mas Bruno usava número privado. Quando nos víamos pessoalmente, ele agia com naturalidade, como se essas ligações noturnas não existissem. Se eu tentava tocar no assunto, ele mudava de conversa ou dizia que era apenas preocupação de filho. Foi durante esse período que notei algo ainda mais estranho. Pequenas coisas na minha casa pareciam fora do lugar. Uma gaveta que eu tinha certeza de ter fechado estava entreaberta. O retrato do Roberto no criado mudo virado em um ângulo diferente. A porta dos fundos, que raramente uso, com a fechadura levemente arranhada. Seria paranoia minha? As ligações do Bruno estariam me afetando tanto assim? Em meados de maio, Bruno veio me visitar num domingo à tarde. Trouxe pudim de leite condensado, minha sobremesa favorita, e sugeriu que revisássemos algumas questões financeiras. Ele sempre foi bom com números, tendo seguido a carreira de contador, então aceitei sua ajuda. Foi quando ele mencionou, aparentemente sem dar importância, que talvez fosse melhor eu vender a casa. É muito grande para você sozinha, mãe. Poderíamos procurar um apartamento menor, mais seguro, perto de onde moro aqui em Belo Horizonte mesmo. Ou, quem sabe, em São Paulo, no Morumbi, onde tenho alguns contatos.
Mas eu amo esta casa, Bruno. Seu pai e eu construímos nossas vidas aqui. Tenho meu jardim, meus vizinhos. Precisamos pensar no seu futuro, na sua segurança. Ele folheou alguns papéis. Na verdade, já pesquisei alguns lugares que acho que você vai gostar. Aquilo me incomodou profundamente. Bruno nunca tinha sido impositivo, mas ali estava ele praticamente decidindo onde eu deveria morar. Agradeci a preocupação, mas disse que não tinha intenção alguma de me mudar. O olhar que ele me deu, uma mistura de frustração e algo que não consegui identificar, me deu arrepios. Logo recuperou a compostura, sorriu e disse que só queria o melhor para mim. Mas naquele momento tive a impressão de estar olhando para um estranho. Em junho, resolvi instalar câmeras de segurança discretas em pontos estratégicos da casa. Não contei para ninguém, nem mesmo para a Vera. Precisava entender o que estava acontecendo. As ligações continuavam, e eu alternava entre dizer que estava sozinha ou com companhia, só para observar as reações do Bruno. Na primeira semana de julho, algo mudou. Revisando as imagens das câmeras, vi algo que me gelou o sangue. À 1h20 da manhã, uma figura encapuzada entrou pela porta dos fundos da casa usando uma chave, moveu-se com familiaridade pelos cômodos escuros, foi ao meu escritório e revirou algumas gavetas. Pela estrutura física, o reconheci imediatamente. Era Bruno. Meu próprio filho estava invadindo minha casa durante a madrugada. Verifiquei as gravações dos dias anteriores e descobri que não era a primeira vez. Ele tinha entrado pelo menos 3 vezes naquela semana. Sempre verificava se eu estava dormindo, procurava documentos no escritório e às vezes simplesmente sentava na sala no escuro por alguns minutos antes de ir embora. O que ele estava procurando? O que significavam essas ligações? Por que esse comportamento obsessivo com minha solidão? Ontem à noite decidi quebrar o padrão. Quando Bruno ligou pontualmente às 21h15 e perguntou se eu estava sozinha, menti. Sim, estou sozinha, mas não estava. Patrícia, minha advogada e amiga de longa data, estava sentada ao meu lado. Depois de ver as gravações, entrei em pânico e a chamei para me ajudar. Ela estava tão perturbada quanto eu com o que viu. Bruno desligou como de costume quando eu dizia estar sozinha. Patrícia e eu nos olhamos sem entender completamente o significado daquilo, mas concordamos que algo estava muito errado. Decidimos esperar e ver se ele viria de novo naquela noite. Às 22h40 escutamos o barulho da porta dos fundos se abrindo. Patrícia e eu nos escondemos no armário do meu quarto, deixando apenas uma fresta para observar. Eu tremia, uma mistura de medo e indignação crescendo dentro de mim. Meu próprio filho, minha única família, invadindo minha casa como um ladrão. Para quê? Bruno se moveu silenciosamente pelo corredor, passando pelo quarto sem entrar. Ouvi ele procurando papéis no escritório, abrindo e fechando gavetas. Depois de alguns minutos, voltou e parou em frente à porta do meu quarto. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvi-lo. Empurrou a porta lentamente e examinou o quarto. A luz da rua que entrava pela janela iluminava parcialmente seu rosto. Não havia o carinho familiar que eu conhecia. Seus olhos estavam frios, calculistas. Aproximou-se da minha cama, viu que estava vazia e rapidamente saiu do quarto. Mãe, chamou baixinho pelo corredor. Você está em casa? Permanecemos imóveis no armário. Ouvi seus passos apressados verificando os outros cômodos. Depois, o som da porta dos fundos se fechando. Quando tivemos certeza de que ele tinha ido embora, saímos do nosso esconderijo. Precisamos chamar a polícia, disse Patrícia pegando seu celular. Espera, detive seu braço. É meu filho. Preciso entender o que está acontecendo primeiro. Márcia, ele está invadindo sua casa no meio da noite. Isso não é normal. Eu sei, eu sei. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas deve haver uma explicação.
Talvez ele esteja em algum tipo de problema. Talvez precise de ajuda. Patrícia me olhou com compaixão, mas também com firmeza. Ou talvez você esteja em perigo. Já considerou isso? Essas ligações, essas visitas noturnas, a insistência para você vender a casa. Márcia, algo está muito errado. Concordei em denunciar, mas pedi um dia para confrontar Bruno primeiro. Patrícia hesitou, mas acabou aceitando com a condição de que eu não ficasse sozinha. Ela dormiria na minha casa aquela noite e no dia seguinte iríamos juntas falar com Bruno no escritório dele, um lugar público onde eu me sentiria mais segura. Não consegui dormir. Passei a noite repassando mentalmente os últimos meses, tentando identificar quando Bruno começou a mudar. Foi depois da morte do Roberto? Não, Bruno sofreu, claro, mas lidou com o luto de forma saudável. Foi depois que seu casamento com Daniela terminou há pouco mais de um ano? Ele ficou afetado, sim, mas não demonstrou comportamento obsessivo. O que tinha acontecido com meu filho? Pela manhã liguei para o escritório de contabilidade onde Bruno trabalhava. A secretária que me conhecia pareceu surpresa. Dona Márcia, o Bruno não está trabalhando aqui há quase 4 meses. Ele pediu demissão em março. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. 4 meses, exatamente quando começaram as ligações noturnas. Bruno me dizia quase toda semana o quanto estava ocupado no trabalho. Mencionava clientes, falava de projetos. Sabe por que ele saiu? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não exatamente. Houve alguns problemas. Talvez seja melhor a senhora falar com o Dr. Maurício, o diretor. Agradeci e desliguei. Olhei para Patrícia, que tinha escutado tudo. Precisamos ir ao apartamento dele, disse. Márcia, se ele não está no trabalho, provavelmente estará lá. É perigoso. Então é melhor irmos quando ele não estiver. Ele sempre vai à academia às quartas-feiras de manhã. Hoje é quarta. Patrícia não parecia convencida, mas aceitou me acompanhar. No caminho para o apartamento do Bruno, liguei para Maurício, o diretor da empresa de contabilidade. Ele me conhecia das festas de fim de ano e demonstrou preocupação ao ouvir minha voz. Márcia, lamento muito o que aconteceu. O Bruno sempre foi um dos nossos melhores profissionais. Mas o que, Maurício? O que aconteceu? Houve um silêncio do outro lado. Houve algumas discrepâncias nas contas que ele administrava. Dinheiro desviado. Confrontamos o Bruno e ele confessou. Foi substancial. Os clientes envolvidos concordaram em não apresentar denúncia formal se ele devolvesse o dinheiro e pedisse demissão. Por respeito à senhora e à memória do Roberto, decidimos manter o assunto discreto. Agradeci mecanicamente ao Maurício e desliguei. Meu filho tinha desviado dinheiro de clientes. Meu filho, que cresceu ouvindo Roberto falar sobre honestidade e integridade, que chorou no funeral do pai dizendo que queria honrar sua memória. Quanto ele terá desviado? Perguntou Patrícia enquanto estacionávamos perto do apartamento do Bruno. Não importa a quantidade. O que me preocupa é porque ele fez isso e o que isso tem a ver com as invasões à minha casa. Usamos a chave reserva que eu tinha, uma que Bruno me deu anos atrás, ironicamente para emergências. O apartamento estava surpreendentemente limpo e organizado, diferente do que eu esperaria de alguém passando por uma crise. Na escrivaninha, encontramos algumas contas atrasadas e notificações de dívidas. Aparentemente, apesar do dinheiro desviado, Bruno estava com problemas financeiros. No quarto, Patrícia encontrou algo ainda mais perturbador. Uma pasta com todos os meus documentos, escritura da casa, extratos bancários, apólices de seguro, incluindo o seguro de vida que Roberto deixou em meu nome, um valor considerável. Márcia, disse Patrícia segurando um documento. Você assinou uma procuração dando ao Bruno autoridade sobre suas decisões financeiras? Não, nunca. Ela me mostrou o papel. Era minha assinatura.
ou algo muito parecido, uma falsificação sofisticada. Ele poderia usar isso para vender sua casa, sem seu consentimento, transferir seu dinheiro. O telefone de Patrícia tocou, interrompendo-a. Era sua assistente do escritório de advocacia. Ela se afastou para atender e eu continuei examinando os documentos. Foi quando encontrei, escondido entre os papéis, um recorte de jornal. A notícia, datada de 2 semanas antes, relatava a morte suspeita de uma senhora idosa em Curitiba. A polícia investigava o filho, que tinha vendido recentemente a casa da mãe e transferido uma grande soma de dinheiro para suas contas. A senhora foi encontrada morta em seu novo apartamento, aparentemente devido a um vazamento de gás. Meu sangue gelou. Seria coincidência? Guardei o recorte na minha bolsa, tentando não deixar o pânico me dominar. Patrícia voltou e continuamos procurando no apartamento. No banheiro encontramos vários frascos de medicamentos. Alguns eram ansiolíticos com receita, outros que não reconheci. Tirei fotos das etiquetas com meu celular para pesquisar depois. Acho que já vimos o suficiente, disse Patrícia olhando o relógio. O Bruno pode voltar a qualquer momento. Antes de sair, decidi dar uma última olhada no quarto. Foi então que notei algo estranho no armário. Uma caixa de ferramentas parcialmente visível atrás das roupas. Abri e encontrei ferramentas básicas, chaves de fenda, alicates e um pequeno frasco de vidro sem etiqueta, contendo um líquido transparente. Ao lado, um maço de papéis. Eram instruções para a manipulação de um tipo de sedativo, detalhando doses e efeitos. Patrícia, chamei com a voz trêmula. Ela veio rapidamente e olhou para o frasco. Não toque nisso, disse ela, pegando um lenço para envolver o frasco. Vamos levar para analisar. Ouvimos o barulho de uma chave na porta principal. Patrícia e eu nos olhamos paralisadas. O Bruno deveria estar na academia, sussurrei. Pelo visto, mudou de planos. Rapidamente, Patrícia guardou o frasco em sua bolsa. Não tínhamos como sair sem passar pela sala. Olhei ao redor desesperada e apontei para a janela do quarto. Dava para a escada de incêndio. Vamos, sussurrei, abrindo a janela. Descemos silenciosamente pela escada de incêndio, tentando não fazer barulho. O apartamento do Bruno ficava no 3º andar, e quando chegamos ao térreo, ouvimos a janela do quarto bater. Bruno tinha descoberto nossa fuga. Corre, disse Patrícia, e corremos até o carro. Entrei rapidamente enquanto ela ligava o motor. Pelo espelho retrovisor, vi Bruno saindo do prédio procurando ao redor. Nos viu e começou a correr em nossa direção. Mãe! Gritou. Espera, eu posso explicar! Patrícia acelerou, deixando-o para trás. Para onde vamos? Perguntei, meu coração batendo forte. Ao laboratório de um amigo. Precisamos saber o que tem nesse frasco. Depois, direto à delegacia. Durante o caminho, liguei para a Vera pedindo que verificasse minha casa. Estava preocupada que Bruno pudesse ir lá. Ela aceitou e disse que ligaria assim que chegasse. No laboratório, o amigo de Patrícia, um químico forense aposentado chamado Jorge, nos recebeu com preocupação. Preciso que analise isso o mais rápido possível, explicou Patrícia, entregando-lhe o frasco. Suspeitamos que seja algum tipo de sedativo ou pior. Jorge assentiu e levou o frasco. Enquanto esperávamos, mostrei a Patrícia as fotos que tirei dos medicamentos. Este aqui, apontou ela, é um medicamento psiquiátrico forte para transtornos de personalidade, alucinações. O Bruno nunca mencionou problemas psiquiátricos, respondi aturdida. A data da receita é de apenas 4 meses atrás, e pelo que parece, ele não está tomando regularmente. Vários comprimidos ainda estão nos frascos. Meu celular tocou. Era a Vera. Márcia, estou na sua casa. Está tudo bem, mas tem algo estranho no seu quarto. Você poderia vir? Patrícia e eu trocamos olhares. Vamos para aí, Vera. Não toque em nada e não deixe ninguém entrar. Jorge voltou com os resultados preliminares.
É uma mistura de drogas, explicou. Principalmente barbitúricos e algo que parece um opioide sintético. Em doses pequenas causaria sonolência, confusão. Em doses maiores seria fatal. E o pior, dificilmente seria detectado numa autópsia de rotina. Agradecemos ao Jorge e prometemos voltar mais tarde para um laudo formal. No caminho para minha casa, Patrícia estava visivelmente tensa. Márcia, seu filho pode estar planejando matar você. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Por quê? Pelo dinheiro do seguro? Pela casa? Não sabemos os detalhes, mas a combinação da procuração falsa, o recorte de jornal sobre aquela outra morte, as drogas, é um padrão muito claro. Lágrimas rolavam pelo meu rosto. Como chegamos a este ponto? O que aconteceu com meu filho? Patrícia segurou minha mão brevemente. Não sei, Márcia. Mas agora precisamos garantir sua segurança. Chegamos à minha casa, onde a Vera nos esperava, visivelmente nervosa. Ela nos conduziu ao meu quarto. Estava procurando seu carregador de celular e olhei embaixo da cama, explicou. Foi quando vi isso. Me ajoelhei e olhei para onde ela apontava. Embaixo da cama havia um pequeno dispositivo eletrônico conectado a um tubo fino que corria até a parede. Seguindo o tubo, descobrimos que levava até a válvula do aquecedor a gás do quarto. É um temporizador, disse Patrícia examinando o dispositivo, programado para abrir a válvula de gás às 3 da manhã. Lembrei do recorte de jornal. A senhora encontrada morta por vazamento de gás. Desde quando isso está aqui? Perguntei, lutando contra o pânico. Patrícia examinou o dispositivo mais de perto. Pela poeira ao redor, diria que foi instalado muito recentemente. Provavelmente ontem à noite, quando o Bruno esteve aqui. A Vera cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Você acha que ele queria? Acho que precisamos chamar a polícia agora, disse Patrícia já pegando o telefone. E você não pode ficar aqui esta noite. Enquanto ela ligava para a polícia, meu celular tocou. Era Bruno. Mostrei a tela do celular para Patrícia, que assentiu indicando que eu atendesse. Fez sinal para que eu colocasse no viva voz. Bruno, atendi tentando controlar a voz. Mãe, disse ele, soando estranhamente calmo. O que você estava fazendo no meu apartamento? Eu estava preocupada com você, filho. Preocupada? Por quê? Estou perfeitamente bem. Você perdeu o emprego há 4 meses e não me contou. Tem estado invadindo minha casa durante a noite. Isso não me parece bem, Bruno. Houve uma pausa. Quem te disse que perdi o emprego? O Maurício me contou tudo sobre o dinheiro desviado, o acordo para você sair discretamente. Outra pausa mais longa. Você não deveria ter se metido nisso, mãe. Estava tudo sob controle. Eu tinha um plano. Que plano, Bruno? O que está acontecendo com você? Não posso falar sobre isso por telefone. Preciso te ver pessoalmente. Patrícia fez sinais negativos vigorosos com a cabeça. Estou com a Patrícia agora, respondi. Podemos nos encontrar no escritório dela. Não. Sua voz endureceu. Só nós dois. É um assunto de família. Vem ao meu apartamento agora. Bruno, estou assustada. Encontramos coisas no seu apartamento e aqui na minha casa. Coisas que sugerem que você pode estar planejando me machucar. Uma risada curta, quase desdenhosa. Te machucar? Você é minha mãe. Estou tentando te proteger. O mundo lá fora é perigoso, cheio de gente que quer se aproveitar de senhoras que moram sozinhas. Como aquela senhora no jornal, a que morreu por vazamento de gás e cujo filho vendeu sua casa e ficou com o dinheiro. Silêncio total do outro lado. Foi você, não foi? Continuei, a voz tremendo. Você tem algo a ver com a morte dela? Não sei do que você está falando. O dispositivo no meu quarto, Bruno, para abrir a válvula de gás enquanto eu dormia. Foi você quem instalou. Você não entende nada, replicou, a voz agora carregada de raiva. Está tudo conectado. Todos eles estão por aí, esperando, observando,
querendo o que é nosso, o que é meu por direito. Quem são eles, Bruno? Não importa. O que importa é que logo tudo isso vai acabar. Estaremos seguros. Você precisa de ajuda, filho. Encontramos seus medicamentos. Por que não me contou que estava em tratamento psiquiátrico? Esses medicamentos me deixam lento, confuso. Não consigo ver a verdade quando os tomo. Os padrões, as conexões, tudo fica nebuloso. Olhei para Patrícia, que assentiu encorajadoramente. A polícia estava a caminho, murmurou. Bruno, por favor, vamos nos encontrar com seu médico. Juntos podemos resolver isso. Não há tempo, respondeu com uma nota de urgência na voz. Eles estão se aproximando. Preciso agir hoje, esta noite. O que você vai fazer, Bruno? Vou fazer o que é necessário. Você vai entender depois, mãe. Vai me agradecer. A ligação foi encerrada abruptamente. Patrícia, Vera e eu nos olhamos atônitas. Ele está claramente em crise psicótica, disse Patrícia. Precisa ser internado imediatamente. O interfone tocou. Era a polícia. 2 policiais entraram e examinaram o dispositivo no quarto. Pegaram nossos depoimentos, fotografaram tudo e removeram o aparelho. Vamos emitir um mandado de prisão para seu filho, senhora, informou um dos policiais. Com base nisso e em seu relato, há evidência suficiente de tentativa de homicídio. Ele precisa de ajuda psiquiátrica, insisti. Ele está doente. Isso será determinado por avaliação médica depois da detenção. Por enquanto, recomendamos enfaticamente que a senhora não fique nesta casa. Aceitei e agradeci. Depois da saída dos policiais, Patrícia sugeriu que eu ficasse na casa dela por alguns dias. A Vera se ofereceu para buscar algumas roupas e artigos essenciais para mim. Enquanto esperava no carro de Patrícia, recebi uma mensagem de Bruno. Não importa onde você se esconda, mãe. Vou te encontrar. Vou te salvar deles. Mostrei a mensagem para Patrícia quando ela voltou. Já repassei para o delegado, disse ela ligando o carro. Vão intensificar a busca. Márcia, seu filho representa um perigo real neste momento. Não só para você, mas possivelmente para outros. No caminho para a casa de Patrícia, tentei processar tudo o que tinha acontecido. Como uma mãe não percebe que seu filho está sofrendo a ponto de desenvolver delírios? Como não vi os sinais? Não se culpe, disse Patrícia como se lesse meus pensamentos. Os transtornos psiquiátricos podem se desenvolver de forma silenciosa, especialmente em adultos. O Bruno claramente foi bom em esconder os sintomas até que não conseguiu mais. Mas por que agora? O que desencadeou? Talvez o estresse financeiro depois de perder o emprego? Talvez o divórcio? Às vezes, não há um único gatilho identificável. Chegamos à casa de Patrícia, uma casa aconchegante num condomínio fechado com segurança em Campinas. Seu marido Fernando nos recebeu com chá e um abraço solidário. A Vera chegou pouco depois com minhas coisas. Vocês acham que ele vai vir até aqui? Perguntei, me sentindo culpada por envolver mais pessoas nessa situação. É improvável, respondeu Fernando, que trabalhava como consultor de segurança. Ele não sabe onde moramos, sabe? Não, que eu saiba, respondi. Nunca visitei vocês com o Bruno. Para ter certeza, já avisei a segurança do condomínio, disse Patrícia. Eles têm a descrição e a foto dele. Mais tarde recebemos notícias do delegado. A polícia tinha ido ao apartamento do Bruno, mas ele não estava lá. Vizinhos relataram tê-lo visto saindo apressadamente com uma mochila. Seu carro também não estava na garagem. Emitimos um alerta, informou o delegado por telefone. Todas as viaturas estão atentas. Se ele tentar fazer contato, nos avise imediatamente. Passei uma noite inquieta, acordando a cada pequeno barulho. Pela manhã, Patrícia me trouxe o jornal. Na primeira página havia a foto do Bruno com a manchete: Homem procurado por tentativa de homicídio contra a própria mãe.
Chorei ao ler a notícia que detalhava os eventos recentes e mencionava a possível conexão com outro caso similar. Isso é um pesadelo, murmurei. O telefone de Patrícia tocou. Era o delegado novamente. Encontramos o carro dele abandonado perto da rodovia, informou. Há sinais de que ele pode ter pegado carona ou usado transporte público. Ampliamos a busca para cidades vizinhas. As horas se arrastavam. Patrícia precisou ir ao escritório, mas Fernando ficou comigo trabalhando remotamente. Sua presença tranquila me confortava, embora eu mal conseguisse me concentrar em qualquer coisa. Meus pensamentos estavam constantemente no Bruno. Onde ele estaria? O que estaria planejando? Como as coisas tinham chegado a esse ponto? No final da tarde, a Vera veio me visitar trazendo algumas roupas que eu tinha esquecido e um álbum de fotos antigo que pensou que me confortaria. Folheando-o, vi Bruno em diferentes fases: bebê sorridente, criança concentrada construindo castelos de areia, adolescente orgulhoso na formatura. Olha ele! Mostrei a Vera uma foto do Bruno aos 16 anos, sorrindo ao lado do pai. Como aquele menino se transformou nisso? A mente humana é misteriosa, Márcia, respondeu Vera segurando minha mão. Talvez ele já estivesse lutando há muito tempo e apenas escondia de todos nós. Meu celular tocou exibindo um número desconhecido. Olhei para Fernando, que assentiu e se aproximou para escutar. Atendi e coloquei no viva voz. Alô? Márcia Oliveira. Uma voz masculina que não reconheci. Aqui é o Dr. Carlos Mendes, do Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. Meu coração acelerou. Sim, sou eu. Estou ligando a respeito de seu filho, Bruno Oliveira. Ele se apresentou voluntariamente à nossa unidade de emergência há cerca de 2 horas. Ele está aí? Perguntei incrédula. Está bem? Fisicamente, sim. Mentalmente está em crise. Declarou que vem tendo episódios psicóticos há alguns meses e parou de tomar a medicação prescrita. Pediu para ser internado, porque, nas palavras dele, está perdendo o controle e teme machucar alguém. Senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. Fernando apertou meu ombro em apoio. Ele mencionou algo sobre mim? Perguntei ansiosa. Sim, na verdade. Expressou grande preocupação pela sua segurança, mas de maneira confusa e paranoica. Mencionou pessoas que estão observando e conspirações. São sintomas clássicos do quadro que estamos observando. Ele comentou sobre tentar me machucar? Uma breve pausa. Senhora Oliveira, estou ciente do boletim policial. O Bruno confessou ter instalado um dispositivo na sua casa e ter planejado ações que prefiro não detalhar por telefone. Estamos em contato com as autoridades. Ele ficará sob nossa supervisão e custódia, enquanto avaliamos seu estado mental. Posso vê-lo. Não recomendamos visitas neste estágio inicial. Ele está bastante agitado e precisamos estabilizá-lo primeiro. Talvez em alguns dias. Gostaria que a senhora viesse ao hospital amanhã para conversar pessoalmente sobre seu histórico e planejar o tratamento. Aceitei e anotei o endereço e horário sugeridos pelo médico. Depois de desligar, desabei em lágrimas nos braços da Vera. Fernando já estava ao telefone com Patrícia e o delegado informando-os da situação. Ele se entregou, murmurei entre soluços. Ainda há uma parte dele lá dentro que sabe que precisa de ajuda. Na manhã seguinte, Patrícia me acompanhou ao hospital. O Dr. Mendes, um homem de meia idade com olhos gentis, nos recebeu em seu consultório. O Bruno está sofrendo de um transtorno esquizoafetivo, explicou ele. Com base no que pudemos avaliar até agora, os sintomas provavelmente começaram cerca de 1 ano atrás, talvez depois do divórcio, mas se intensificaram nos últimos meses. Como não me dei conta? Lamentei. Nos víamos regularmente. Pessoas com este transtorno podem parecer perfeitamente normais por longos períodos. Os delírios tendem a se concentrar em áreas específicas,
enquanto o resto do funcionamento mental permanece relativamente intacto. É como se eles vivessem em duas realidades paralelas, uma funcional e outra dominada pelos delírios. E agora, ele iniciará um tratamento intensivo, medicação adequada, terapia individual e em grupo. O caminho é longo, mas com adesão rigorosa ao tratamento, muitos pacientes conseguem controlar bem os sintomas e retomar uma vida relativamente normal. E quanto às acusações criminais? O médico suspirou. Isso dependerá do sistema judicial. No entanto, dado seu estado mental documentado e o fato de ter se entregado voluntariamente, há boas chances de que seja determinado tratamento compulsório em vez de prisão convencional. Vamos preparar um relatório detalhado para as autoridades. Ao sair do hospital, me sentia estranhamente mais leve, apesar da gravidade da situação. Pelo menos agora Bruno estava seguro. Não representava perigo para si mesmo ou para outros, e receberia a ajuda necessária. Durante as semanas seguintes, mergulhei em leituras sobre esquizofrenia e transtornos relacionados, determinada a entender melhor o que meu filho enfrentava. Participei de grupos de apoio para familiares, onde ouvi histórias que me fizeram perceber que não estava sozinha nessa jornada dolorosa. Conversei longamente com o Dr. Mendes sobre como ajudar na recuperação do Bruno, aprendendo sobre gatilhos, sinais de recaída e a importância do apoio familiar consistente. 3 semanas após a internação, recebi uma ligação de Maurício, o ex-chefe do Bruno. Márcia, há algo mais que você precisa saber. Algo que pode ajudar no caso do Bruno. Tenho pensado muito nisso e acho que é importante. Encontrei Maurício no escritório dele no centro da cidade no dia seguinte. Ele parecia nervoso, brincando constantemente com uma caneta enquanto falava. Não te contei tudo antes, confessou. O desvio de dinheiro não foi tão simples como expliquei. O Bruno não estava só transferindo valores para suas contas. Ele estava obsessivamente documentando supostas irregularidades nos nossos procedimentos contábeis. Que tipo de irregularidades? Nenhuma real. Eram fabricações da mente dele. Ele criou um elaborado sistema de arquivos conectando transações normais a uma suposta rede de lavagem de dinheiro. Começou a acusar diretores de estarem envolvidos com organizações criminosas. Falava em códigos, padrões que só ele conseguia ver. Maurício abriu uma pasta e me mostrou alguns documentos. Olha isso! Ele fez diagramas complexos, usou marcadores coloridos, criou uma narrativa inteira. Na época, achamos que era uma tentativa elaborada de desviar a atenção do que ele realmente estava fazendo. Mas agora, sabendo do diagnóstico dele, percebo que era manifestação clara da doença. E por que não mencionou isso antes? Maurício suspirou profundamente. Vergonha, talvez, de não ter percebido o quão doente ele estava, de tê-lo tratado como um criminoso comum, quando claramente havia algo muito errado, e também medo do que essa publicidade negativa poderia fazer à empresa. Mas depois de saber que ele se internou voluntariamente, que ele realmente está lutando contra uma doença, não consigo mais guardar isso. Você tem esses documentos que ele criou? Alguns. A maioria foi destruída quando ele saiu, mas guardei parte como precaução legal, caso ele tentasse nos processar ou algo assim. Ele me entregou uma pasta grossa. Achei que poderia ajudar na defesa dele. Mostra claramente um padrão de pensamento delirante meses antes dos incidentes com você. Há datas em tudo. É uma linha do tempo da deterioração mental dele. Agradeci a Maurício com sinceridade, tocada pelo fato dele ter guardado aquilo e agora estar disposto a ajudar, mesmo arriscando a reputação da empresa. Levei os documentos diretamente ao douto André Lima, o advogado criminalista que Patrícia me indicou. Ele os examinou com crescente interesse por mais de 1 hora, fazendo anotações. Isso é ouro, Márcia, disse finalmente, tirando os óculos e esfregando os olhos.
prova inequívoca de que o comportamento delirante do Bruno no trabalho precedeu em muito suas ações contra você. Estabelece um padrão claro de deterioração mental ao longo do tempo, perfeitamente consistente com esquizofrenia não tratada. As datas, os diagramas, a progressão da complexidade dos delírios, isso vai ser crucial para nossa defesa. Alguns dias depois, enquanto organizava o escritório em casa tentando me manter ocupada, encontrei um envelope que não reconheci, escondido entre papéis antigos numa gaveta que raramente abria. Dentro havia documentos financeiros recentes do Bruno, extratos bancários impressos, contratos de empréstimo com assinaturas recentes, uma apólice de seguro de vida em meu nome que eu desconhecia completamente, datada de apenas 2 semanas antes da internação dele. Meu coração disparou enquanto lia os documentos. Como aquilo tinha parado ali? Bruno devia ter escondido durante uma de suas invasões noturnas. Levei os papéis para Patrícia analisar naquela mesma tarde. Depois de examiná-los cuidadosamente por quase 1 hora, conferindo cada página, ela me explicou com expressão grave. Ele contraiu dívidas enormes nos últimos meses. Empréstimos em pelo menos 3 bancos diferentes, todos em valores máximos que conseguiu aprovar. Cartões de crédito no limite e usou praticamente todo esse dinheiro para comprar esta apólice de seguro de vida para você, com ele como beneficiário único. Quanto? Perguntei sentindo um calafrio percorrer minha espinha. 1,5 milhão de reais. A quantia me deu tonturas. Tive que me sentar. Era uma soma absurda, surreal. Por que ele faria isso? De onde tirou coragem para contrair dívidas assim? Pelo que podemos reconstruir, depois de desviar dinheiro no trabalho e ser descoberto, o Bruno entrou em desespero financeiro total. Ele tinha que devolver o dinheiro, estava endividado, sem emprego. Simultaneamente, sua condição mental se deteriorava rapidamente. Na lógica distorcida da doença, ele viu uma solução: contratar um seguro alto para você e então me matar para receber o dinheiro. Completei. A cruel realidade finalmente se revelando em sua totalidade. Patrícia assentiu sombriamente. O mais perturbador é que a apólice tem uma cláusula específica que cobre morte acidental, incluindo expressamente vazamento de gás. Olha aqui, está destacado na página 3. Ele pesquisou exatamente o tipo de seguro que pagaria no cenário que ele estava planejando. Senti náuseas. Corri para o banheiro e vomitei. A dimensão do plano do Bruno, meu próprio filho, era muito mais calculada e fria do que eu tinha imaginado. Quando voltei, Patrícia estava preparando um chá para mim. O que isso significa para o caso? Perguntei depois de tomar alguns goles, tentando me recompor. Complica um pouco, não vou mentir. Mostra premeditação, planejamento financeiro meticuloso. O promotor certamente vai usar isso para argumentar que, apesar da doença mental, havia racionalidade suficiente nas ações do Bruno para caracterizar responsabilidade criminal. Mas ele estava doente. Não estava pensando claramente. Eu sei, Márcia. E vamos garantir que o Dr. Lima tenha esses documentos. Ele precisa preparar uma contra-argumentação sólida. A boa notícia é que, combinado com os documentos delirantes do trabalho, podemos argumentar que essa aparente racionalidade financeira era, na verdade, parte do sistema delirante dele, que ele estava seguindo a lógica interna de sua doença mental, não pensando de forma verdadeiramente racional. Aquela noite não consegui dormir. Voltei para minha própria casa, que tinha sido liberada pela polícia, mas cada cômodo me trazia lembranças dolorosas. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, o mesmo teto que Bruno tinha planejado que eu nunca mais veria, pensando em como meu filho tinha planejado meticulosamente minha morte. A mesma pessoa que embalei nos meus braços quando nasceu. Para quem cantei canções de ninar noite após noite,
cujos joelhos ralados curei com beijos e band-aids, que me fazia cartões no Dia das Mães com desenhos de corações. Como chegamos aqui? Na manhã seguinte, com os olhos inchados de tanto chorar, levei os documentos ao Dr. Lima, que ficou visivelmente preocupado, mas também preparado para enfrentar esse novo desafio. Isso muda nossa estratégia, admitiu ele, depois de examinar tudo cuidadosamente. Teremos que enfatizar ainda mais o componente médico. Mostrar que mesmo ações aparentemente racionais e planejadas podem ser produto de um pensamento psicótico quando a doença envolve delírios sistemáticos complexos. Os documentos do Maurício ajudam muito nesse sentido. Provam que o pensamento delirante já estava presente e estruturado meses antes, criando uma narrativa interna própria. Um mês depois da internação, finalmente recebi autorização para visitar Bruno. Estava extremamente nervosa, sem saber o que esperar, como ele estaria, o que dizer. O Bruno, que entrou na sala de visitas, parecia muito mais magro do que me lembrava, com olheiras profundas marcando seu rosto pálido, mas seus olhos estavam mais claros, mais presentes do que eu tinha visto em muitos meses. Havia algo de familiar neles novamente. Mãe, disse suavemente, parando na entrada da sala, sem se atrever a se aproximar. Filho, respondi abrindo os braços, lágrimas já começando a rolar. Ele hesitou, olhando para seus próprios pés, mas então se aproximou lentamente e me abraçou. Senti seu corpo tremer com soluços silenciosos e abracei-o com força, como não fazia há tanto tempo. Me lembro de tudo, sussurrou contra meu ombro. Do que planejei fazer, como pude pensar em fazer isso com você. Não era você, respondi, acariciando seu cabelo como fazia quando era pequeno, quando ele tinha pesadelos e corria para meu quarto. Era a doença. Você estava doente e não sabia. Sentamos em cadeiras desconfortáveis de plástico, mas segurei sua mão durante toda a conversa. Bruno falou com dificuldade sobre como os sintomas tinham começado, sua voz falhando em vários momentos. No início, eram só pequenas suspeitas. Achava que alguns colegas comentavam sobre mim quando eu passava, que me olhavam de forma estranha. Depois vieram os pensamentos invasivos, ideias que eu não conseguia tirar da cabeça. Comecei a ver padrões em tudo. Números de placa de carro, horários, conversas aleatórias, tudo parecia conectado, como se houvesse uma conspiração gigante e só eu conseguisse ver. Ele esfregou o rosto com as mãos. Então as vozes começaram. No início eram sussurros, mas foram ficando mais altas, mais insistentes. Me convenceram de que havia uma conspiração para prejudicar você, para tomar tudo de você, e que eu era o único que podia te proteger. Na minha mente distorcida pela doença, a única maneira de te proteger era te libertar deste mundo antes que eles pudessem te fazer sofrer. Quando você parou de tomar os medicamentos? Uns 2 meses depois que comecei, os remédios me deixavam sonolento, lento. Eu achava que eles faziam parte da conspiração, que estavam me drogando para eu não conseguir ver a verdade, para eu não conseguir te proteger. Quando parei, tudo piorou exponencialmente. Li sobre aquela senhora no jornal e, de alguma forma, minha mente criou uma narrativa completa onde eu precisava fazer o mesmo. Parecia tão lógico, tão necessário. Por que as ligações, filho? Perguntei suavemente. Por que sempre me perguntar se eu estava sozinha? Nos meus delírios, acreditava que eles poderiam estar com você, te monitorando, esperando o momento certo. Se você dizia que estava com alguém, eu precisava saber quem era para verificar se não era um deles, se não eram agentes da conspiração. Ele esfregou os olhos, claramente envergonhado. Não faz nenhum sentido agora, mas naquele momento parecia perfeitamente lógico, urgente até. Era como se minha vida inteira girasse em torno de te proteger dessa ameaça invisível que só eu podia ver.
E quando eu dizia que estava sozinha, as vozes me diziam que se eu mantivesse contato por muito tempo, eles poderiam rastrear a ligação, descobrir o plano. Na minha mente delirante, verificar sua situação e desligar rapidamente era uma forma de proteção, tanto sua quanto minha. Se você estava sozinha, significava que ainda havia tempo, que eu ainda podia executar o plano antes que eles chegassem. Aquela noite, quando menti, comecei hesitante, mal conseguindo formar as palavras. Salvou sua vida, ele completou com a voz embargada, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Eu tinha decidido que seria aquela noite. O dispositivo estava programado, testado, instalado. Se você tivesse dito que estava com a Patrícia, eu só teria monitorado por telefone como sempre, verificado que tudo estava seguindo o plano conforme as vozes me instruíam. Mas quando você disse que estava sozinha, quebrando o padrão habitual, e eu cheguei lá para te encontrar justamente com a Patrícia, foi como um curto-circuito no delírio. Ele pausou, respirando fundo. Por um breve momento, muito breve, percebi que algo estava fundamentalmente errado com minha percepção da realidade. Como você poderia ter mentido para mim? Por quê? E se você estava mentindo sobre isso, sobre o que mais eu estava errado? Foi a primeira rachadura na estrutura delirante. Não foi suficiente para me parar naquele momento, mas plantou uma semente de dúvida. Nos dias seguintes, enquanto fugia, aquela dúvida cresceu, até eu finalmente procurar ajuda. Ficamos em silêncio por alguns minutos longos, o peso daquela revelação pairando entre nós como uma presença física. Eu apertava sua mão e ele apertava a minha de volta. Mãe, seja qual for o resultado do julgamento, qualquer que seja a sentença, quero que saiba que estou completamente comprometido com o tratamento agora. Tomo os medicamentos religiosamente, participo de todas as terapias. Não quero nunca mais ser uma ameaça para você ou para qualquer outra pessoa. Prefiro passar o resto da vida internado e são do que livre e doente. Eu sei, filho, respondi, segurando sua mão com as duas minhas. Eu sei. E eu vou estar aqui. Vou estar aqui em cada passo do caminho. Algumas semanas depois, já me sentindo um pouco mais estável emocionalmente, recebi uma ligação inesperada. Era Daniela, a ex-esposa do Bruno, Márcia. Soube o que aconteceu. Estou absolutamente em choque. Não consigo acreditar. Como você está? Daniela. Respondi surpresa, pois não falava com ela desde o divórcio há mais de um ano. Estou sobrevivendo, um dia de cada vez. Bem, considerando tudo. Márcia, eu preciso te contar algo. Algo que venho carregando e que talvez ajude a entender o que aconteceu com o Bruno. Posso te encontrar? Combinamos de nos encontrar num café tranquilo no dia seguinte. Daniela chegou pontualmente, tão elegante e composta quanto eu me lembrava, mas com uma expressão de tensão e tristeza que não combinava com seu rosto normalmente sereno e confiante. Venho me culpando desde que soube de tudo. Começou ela mal se sentando, sem nem esperar o café chegar. Achei que estava fazendo a coisa certa ao me afastar completamente depois do divórcio, ao cortar todo o contato. Mas agora, sabendo o que aconteceu, percebo que talvez devesse ter falado antes, ter alertado alguém. Mas ele me fez prometer, e eu estava com tanto medo. Daniela, respira, me conta com calma. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tomou um gole de água. Nosso casamento não terminou só por incompatibilidade, como todos pensam, como contamos para a família e amigos. Terminou porque percebi que o Bruno estava mudando de formas que me assustavam profundamente. Ele estava tendo comportamentos cada vez mais estranhos, desconfiando de coisas que não faziam nenhum sentido. Que tipo de comportamentos especificamente? No início, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis.
Ele começou a verificar as fechaduras das portas e janelas repetidamente antes de dormir. Não uma ou duas vezes, mas 5, 6, às vezes 10 vezes. Começou a acreditar que colegas de trabalho estavam conspirando contra ele, falando mal dele, tentando sabotar seus projetos. Depois, começou a ter episódios estranhos, em que ficava olhando fixamente para o nada por minutos, murmurando para si mesmo coisas que eu não conseguia entender. Senti um nó crescer no meu peito enquanto ela falava. Uma vez o encontrei no meio da noite, na cozinha, com papéis espalhados por toda parte, fazendo diagramas malucos conectando nomes de pessoas, datas, lugares. Quando perguntei o que era, ele ficou agressivo, me acusou de estar espionando ele. Nunca tinha me falado assim antes. Por que você nunca me disse nada, Daniela? Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Ele me fez prometer que não contaria para ninguém, especialmente não para você. Dizia que era só estresse do trabalho, que ia passar, que eu estava exagerando. Quando sugeri que procurássemos ajuda médica, que ele conversasse com um psicólogo ou psiquiatra, ele ficou furioso. Me acusou de querer controlá-lo, de ser como os outros que estavam contra ele. Foi aterrorizante, Márcia. Eu simplesmente não reconheci o homem com quem me casei. Foi por isso que você pediu o divórcio? Ela assentiu vigorosamente, secando as lágrimas com um guardanapo. Tentei convencê-lo a buscar ajuda por meses, mas ele se recusava categoricamente. Ficava cada vez mais paranoico. O divórcio foi o estopim final, o gatilho de uma discussão terrível em que ele me acusou de ser parte de uma conspiração elaborada contra ele, de ter sido plantada na vida dele desde o início. Disse coisas horríveis, fiquei com medo de verdade, medo físico mesmo. Você acha que ele já estava doente naquela época? Agora tenho absoluta certeza, os sinais estavam todos lá, gritantes. Eu deveria ter insistido mais, deveria ter contado para você ou para alguém, deveria ter forçado de alguma forma ele a procurar ajuda. Ela soluçou, mas eu estava assustada e só queria me distanciar. Depois que me mudei, recebi algumas mensagens perturbadoras dele, mensagens longas, confusas, acusatórias. Bloqueei o número e pedi a todos os amigos em comum que não comentassem sobre mim com ele, que não dissessem onde eu estava morando. Eu só queria distância, segurança. Estendi a mão e segurei a dela sobre a mesa. Entendo, Daniela. Você estava se protegendo. Não se culpe. Você não poderia ter previsto o que aconteceria, e forçar alguém adulto a se tratar é praticamente impossível, especialmente quando a pessoa não reconhece que está doente. Mas se eu tivesse falado com você, te alertado, talvez você tivesse percebido os sinais mais cedo. Talvez ele tivesse recebido ajuda antes de chegar a esse ponto extremo. Talvez nada disso tivesse acontecido. Segurei sua mão com mais força. Não podemos viver de talvez, Daniela. Não podemos voltar no tempo. O importante é que agora ele está sendo tratado, está recebendo a ajuda que precisa, e sua informação vai ser valiosa. Mostra que os sintomas começaram bem antes, que não foi algo súbito. Gostaria de visitá-lo, disse Daniela ansiosamente. Se você acha que seria bom para ele, eu ainda me importo com ele, sabe? Apesar de tudo, considerei cuidadosamente. Pensando no estado atual do Bruno e nas recomendações médicas, achei que uma visita de Daniela poderia ser perturbadora demais naquele momento, potencialmente desestabilizadora. Acho que agora ainda não é o momento certo, expliquei gentilmente. Ele está num estágio delicado do tratamento. Mas que tal você escrever uma carta, expressando seu apoio, talvez explicando que também não entendia na época o que estava acontecendo? Eu posso entregar para ele quando o médico achar apropriado. Daniela concordou imediatamente, parecendo aliviada por ter uma forma de ajudar. Vou fazer isso. Ele ainda é importante para mim, Márcia.
apesar de tudo. Apesar do medo, do divórcio, de tudo. A gente passou anos juntos. Foram anos bons no começo. Voltei para casa refletindo longamente sobre a conversa. Mais uma peça importante do quebra-cabeça se encaixava. Os problemas do Bruno tinham começado muito antes do que qualquer um de nós imaginava. A doença tinha se instalado silenciosamente, crescendo nas sombras, destruindo sua vida por partes. Primeiro o casamento, depois o trabalho, finalmente levando-o quase ao pior. Senti uma pontada profunda de culpa por não ter percebido as mudanças nele, por não ter feito perguntas mais incisivas quando ele e Daniela se separaram, por ter aceitado suas explicações vagas sobre estresse. Como mãe, eu deveria ter visto os sinais, deveria ter insistido, deveria ter feito algo. Mas Patrícia, nas nossas conversas, sempre me lembrava que a culpa não ajudava ninguém, que eu tinha feito o melhor que pude com as informações que tinha na época, que Bruno era adulto e escondia deliberadamente, mesmo que inconscientemente, seus sintomas. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos legais intensos. O Dr. Lima trabalhou incansavelmente, reunindo todas as evidências médicas disponíveis, organizando os documentos de Maurício, os laudos psiquiátricos cada vez mais detalhados, o depoimento de Daniela, que ela formalizou por escrito. Contratamos também um perito psiquiátrico independente para fazer uma avaliação completa do Bruno, que corroborou completamente o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo com características paranoides. O julgamento foi finalmente marcado para o início de novembro, cerca de 4 meses após a internação de Bruno. Nos dias que antecederam o julgamento, vivi num estado de ansiedade constante e debilitante. Mal conseguia comer, dormia poucas horas por noite, acordava com o coração disparado. O caso seria decidido por um juiz sem júri, conforme determinado em audiências preliminares devido à complexa natureza psiquiátrica das acusações. Na manhã do julgamento, o tribunal estava absolutamente lotado. Repórteres com câmeras, curiosos, estudantes de direito com blocos de anotações, outras pessoas que eu nem conseguia identificar o motivo de estarem ali. A história tinha ganhado notoriedade na mídia local. Sentei na primeira fila com Patrícia ao meu lado e a Vera do outro lado, ambas segurando minhas mãos. Quando Bruno foi trazido pelos oficiais de justiça, eu quase não o reconheci. Ele parecia diferente, mais presente, o olhar mais claro e focado do que em meses, mas visivelmente nervoso e assustado. Usava um terno emprestado do advogado que parecia grande demais para seu corpo consideravelmente emagrecido pelo estresse prolongado e pelos efeitos colaterais da medicação. Nossos olhos se encontraram brevemente e ele fez um leve aceno com a cabeça. Tentei sorrir encorajadoramente através das lágrimas. O julgamento durou 3 dias longos e exaustivos. Testemunhos médicos extremamente detalhados do Dr. Mendes e do perito independente. Declarações de colegas de trabalho sobre mudanças comportamentais que tinham notado. Maurício apresentando os documentos delirantes de forma comovente. Evidências forenses meticulosamente apresentadas sobre o dispositivo no meu quarto, as drogas encontradas, a cronologia das invasões capturadas pelas câmeras, os documentos financeiros da apólice de seguro, causando murmúrios no tribunal. Maurício foi particularmente impactante em seu testemunho, mostrando genuína emoção ao descrever o comportamento errático do Bruno na empresa, apresentando os arquivos delirantes que tinha preservado, as acusações paranoides infundadas, a deterioração progressiva ao longo de meses. Na sua própria declaração no segundo dia, Bruno falou com uma clareza e lucidez surpreendentes sobre sua experiência com a doença. Foi extremamente difícil ouvi-lo, mas também necessário. Era como viver em 2 mundos completamente distintos ao mesmo tempo.
explicou ele ao tribunal, sua voz trêmula mas determinada. Um mundo onde eu ainda funcionava minimamente, ainda trabalhava, ainda conversava com pessoas, ainda cumpria tarefas básicas do dia a dia. E outro mundo que era igualmente real para mim naquela época, onde havia conspirações elaboradas, ameaças invisíveis mas urgentes, e onde eu precisava, desesperadamente, proteger minha mãe de perigos que somente eu podia ver e entender. Ele pausou, claramente emocionado. As vozes eram tão reais quanto qualquer voz humana. Os padrões que eu via conectando eventos aleatórios pareciam evidências óbvias e incontestáveis. Não havia dúvida na minha mente de que estava fazendo a coisa certa, a coisa necessária, que estava sendo um bom filho ao proteger minha mãe da única forma possível na lógica distorcida da doença. No último dia, após todos os testemunhos e evidências terem sido apresentados, o promotor e o Dr. Lima fizeram seus argumentos finais. A tensão no tribunal era palpável. Este caso envolve planejamento meticuloso e premeditado, argumentou o promotor com veemência. Ações deliberadas executadas ao longo de meses. Motivos financeiros claramente identificáveis e calculados. Embora o acusado certamente sofra de transtorno mental, existem evidências mais do que suficientes de que ele compreendia perfeitamente o caráter criminoso de seus atos. Ele pesquisou métodos, contraiu empréstimos, comprou uma apólice específica, instalou dispositivos. Essas não são ações de alguém completamente divorciado da realidade. O Dr. Lima levantou-se lentamente para refutar, e sua voz ecoou pelo tribunal com convicção. A evidência médica apresentada neste caso é absolutamente inequívoca. No momento dos fatos, Bruno Oliveira estava acometido por um transtorno psicótico grave, não diagnosticado e não tratado, que comprometia completa e totalmente sua capacidade de discernimento moral e legal. O planejamento aparente que o Ministério Público destaca não era manifestação de racionalidade criminal, mas sim manifestação de um pensamento delirante, estruturado e sistemático, exatamente característico de sua condição médica documentada. Ele gesticulou em direção às pilhas de documentos médicos e delirantes. Os documentos que vimos, os diagramas paranoides do trabalho, as conexões impossíveis, as acusações infundadas, não foram criados por um criminoso tentando parecer louco, foram criados por uma mente genuinamente aprisionada pela doença, tentando desesperadamente fazer sentido de uma realidade distorcida. Não estamos falando de uma pessoa que escolheu conscientemente o mau caminho, mas de uma mente completamente aprisionada e torturada por uma doença devastadora que ele não escolheu e não controlava. O juiz anunciou que daria o veredicto na tarde seguinte, após deliberar cuidadosamente sobre todos os elementos apresentados. Foi, sem sombra de dúvida, a noite mais longa e angustiante da minha vida inteira. Não preguei o olho, ficando acordada encarando o teto, rezando, tentando me preparar para qualquer resultado. A Vera ficou comigo a noite toda, preparando chá, segurando minha mão, deixando-me falar ou ficar em silêncio conforme eu precisava. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais cheio do que nos dias anteriores, com gente até de pé no fundo da sala. Bruno parecia ter envelhecido anos durante aquela única noite de espera, o medo e a ansiedade evidentes em cada linha de seu rosto pálido e tenso. Quando o juiz finalmente entrou, pontualmente às 14, todos se levantaram num silêncio absolutamente tenso e pesado. Você poderia ouvir uma agulha cair. O juiz ajustou seus óculos, olhou seus papéis e então levantou o olhar. Este tribunal, após cuidadosa análise de todas as evidências médicas, testemunhais e documentais apresentadas, declara o acusado Bruno Oliveira inimputável por insanidade mental no momento do crime,
anunciou ele com voz firme e clara. As evidências médicas são conclusivas e inquestionáveis quanto à sua condição psiquiátrica grave e quanto ao impacto profundo e totalizante dessa condição sobre sua capacidade de discernimento ético, moral e legal no período em questão. Senti lágrimas de alívio intenso rolando incontrolavelmente pelo meu rosto. Ao meu lado, Patrícia apertou minha mão com força. Bruno fechou os olhos, suas mãos tremendo visivelmente, seus ombros relaxando como se um peso impossível tivesse sido finalmente retirado. Contudo, continuou o juiz, sua voz tornando-se mais severa, considerando a natureza objetivamente grave das ações cometidas e o perigo potencial demonstrável para a sociedade em geral, caso o tratamento médico-psiquiátrico seja interrompido ou abandonado prematuramente, determino que o acusado seja internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo período mínimo obrigatório de 3 anos, sujeito a reavaliações médicas e judiciais periódicas rigorosas, para determinar a possibilidade segura de progressão de regime ou eventual desinternação. Era, nas circunstâncias terríveis que vivíamos, o melhor resultado humanamente possível. Bruno não iria para a cadeia comum, para o sistema prisional que certamente destruiria qualquer chance de recuperação, mas receberia tratamento médico adequado e contínuo num ambiente seguro e monitorado, tanto para sua própria proteção quanto para a proteção da sociedade e minha. Quando a sessão foi finalmente encerrada, após alguns procedimentos formais finais, pude abraçar meu filho muito brevemente antes de os oficiais o levarem de volta. Foi um abraço rápido, mas intenso. "Obrigado, mãe", sussurrou ele contra meu ombro, sua voz quebrada de emoção. "Por não desistir de mim, por ainda estar aqui, por tudo. Nunca vou desistir de você", prometi com absoluta convicção, segurando seu rosto entre minhas mãos e olhando em seus olhos. "Nunca. Você é meu filho e eu te amo. Nós vamos superar isso juntos, um dia de cada vez." 2 anos inteiros se passaram desde aquele dia difícil no tribunal. Bruno continua internado no Hospital de Custódia Santa Teresa, mas seu progresso tem sido consistente e notável, surpreendendo até os médicos mais experientes. Agora ele está em regime semiaberto, que permite visitas estendidas de várias horas, atividades externas supervisionadas e até pequenas saídas temporárias acompanhadas para preparar sua eventual reinserção social. A medicação adequada finalmente encontrada após alguns ajustes, e a terapia intensiva contínua, individual, em grupo e ocupacional, permitiram que ele recuperasse grande parte substancial da personalidade que eu conhecia e amava. Ele voltou a sorrir, a fazer piadas, a demonstrar interesse genuíno pelo mundo ao redor. Conseguiu até retomar alguns estudos, fazendo cursos online de contabilidade e finanças, mantendo sua mente ativa e focada em objetivos construtivos futuros. Participa ativamente de grupos de apoio com outros pacientes, às vezes até ajudando os mais novos a entenderem e aceitarem seus diagnósticos. Numa das nossas conversas recentes, sentados no jardim bem cuidado do hospital, numa tarde ensolarada de primavera, perguntei algo que ainda me intrigava ocasionalmente. "Filho, aquelas ligações noturnas que me assombraram por meses. Ainda me pergunto às vezes por que sempre exatamente à mesma hora, por que especificamente 21h15. Ele refletiu por um longo momento, olhando para as flores ao nosso redor, antes de responder. Era a hora exata em que as vozes ficavam mais intensas, mais insistentes e impossíveis de ignorar. Algo sobre o crepúsculo, a transição gradual do dia para a noite, o cair das sombras, parecia amplificar exponencialmente meus sintomas psicóticos. Era como se a escuridão chegando alimentasse os delírios, os tornasse mais urgentes e reais, e perguntar se você estava sozinha,
verificar sua situação. Era como um ritual obsessivo que me acalmava temporariamente, que silenciava as vozes por algumas horas e me permitia dormir. Sem esse ritual, eu simplesmente não conseguia descansar. Ficava em pânico a noite toda. A lógica distorcida e dolorosa da doença finalmente fazia um estranho e trágico sentido para mim, como aquela peça final e esclarecedora de um quebra-cabeça complexo finalmente se encaixando perfeitamente em seu lugar. Hoje, sentada confortavelmente na varanda reformada da minha casa, que tantas memórias dolorosas, mas também esperançosas carrega, observando o pôr do sol pintar o céu de laranjas e rosas, refletindo profundamente sobre absolutamente tudo o que passamos juntos nesses anos difíceis, sinto uma estranha, mas real mistura complexa de dor, persistente e gratidão genuína. Dor profunda pelo sofrimento intenso que a doença mental causou ao meu filho querido, arrancando dele anos preciosos de sua vida, destruindo relacionamentos, carreira, sonhos, pelas noites intermináveis de terror paralisante que vivi sem entender o que estava acontecendo, sentindo meu mundo desmoronar. Pelo relacionamento entre mãe e filho, que precisará ser reconstruído muito lentamente, com paciência infinita e confiança frágil como vidro, peça por peça, dia após dia, mas também gratidão imensa e sincera por aquele momento crucial de intuição inexplicável que me fez quebrar o padrão estabelecido na hora certa. Por ter mentido naquela noite específica quando disse que estava sozinha, embora Patrícia estivesse ali comigo, rompendo assim a previsibilidade que alimentava o plano, aquela simples mentira, dita quase sem pensar, desencadeou a sequência de eventos que salvaram minha vida física e possivelmente também a vida emocional e mental do Bruno, tirando-o abruptamente de uma espiral psicótica descendente que muito provavelmente poderia ter terminado de forma ainda infinitamente mais trágica e irreversível para todos nós. Meu telefone toca, interrompendo minhas reflexões melancólicas. É Bruno ligando do hospital, como faz regularmente agora, já não mais às 21h15. Aquele horário específico e assustador ficou definitivamente no passado, mas em horários variados e saudáveis do dia, conforme sua rotina de tratamento e recuperação permite. Já não perguntando obsessivamente se estou sozinha numa voz fria e distante, mas compartilhando animadamente pequenos mas significativos progressos do dia, discutindo planos modestos mas esperançosos para o futuro próximo, relembrando com carinho lembranças felizes da infância que lentamente ressurgem e se fortalecem à medida que a névoa espessa da doença se dissipa gradualmente com o tratamento consistente. Oi, filho. Atendo com um sorriso genuíno na voz, me sentindo profundamente grata pela oportunidade preciosa de ouvir sua voz saudável e presente mais uma vez, e por todos os dias que ainda teremos juntos pela frente. A vida toda é feita essencialmente de padrões reconfortantes que nos dão conforto psicológico e sensação de segurança e previsibilidade no caos do mundo. Mas às vezes, em momentos cruciais, quebrar deliberadamente um padrão estabelecido pode ser exata e literalmente a única coisa que nos salva da destruição completa. Se esta história tocou algo profundo em seu coração, se fez você refletir sobre a força do amor materno, os mistérios da mente humana e a linha tênue entre confiança e sobrevivência, deixe um comentário. Diga-me de onde você está assistindo, e se você conhece alguém que precisa entender a importância da saúde mental ou a coragem que às vezes é necessária para agir, compartilhe. Curta, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais histórias da vida real que nos lembram que, mesmo nas situações mais sombrias, a intuição pode ser nossa maior aliada.
porque a verdadeira força não está em nunca ter medo, mas sim em ter a coragem de enfrentar a verdade, mesmo que ela venha da pessoa que você mais ama.